Olá, bem-vindo a mais uma sessão da série Contos Brasileiros aqui da Casa da Crítica. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o conto Baleia, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos, sem dúvida nenhuma, figura aí entre os grandes da nossa literatura, tá? Um camarada aí que faleceu em 1953, então nós estamos falando em mais ou menos aí 70 anos, tá? E, enfim, deixou um legado muito vasto, tá? Por exemplo, entre alguns destaques, o próprio Vidas Secas, Angústia, São Bernardo, a despeito de que a obra dele realmente é muito maior. Características próprias do Graciliano Ramos são o regionalismo. Ele estava numa fase em que, dizem, segunda fase do modernismo, em que tem um pé no regionalismo, sempre ventilou uma crítica social e perspectiva da interioridade. Não são críticas sociais num estilo meio ativista, num estilo meio uma crítica nesse sentido meramente de classes, de isso, de posições. Ele assume sim isso, mas ele sempre agrega uma perspectiva da interioridade. E particularmente ele é muito bom nisso, tá? Muito bom mesmo. Inclusive hoje nós vamos ver, tá, vários aspectos em que como ele bem trabalha a questão da interioridade. O nosso conto, a rigor, esbarra demasiado nessa abordagem, a interioridade da baleia. Claro que é a baleia dentro de um ambiente, mas a atitude dela, tá? Como foi, etc. Esse tipo de situação é muito importante registrar. Tem muita gente que não leu Graciliano Ramos porque ele era comunista. E ele era comunista, daqueles de carteirinha, afiliado ao Partido Comunista, viajou para os países comunistas, etc. Tal, e participava de um... Ele, além de um grande escritor, era um ativista político da esquerda. Tá? Mas a obra dele é uma obra objetivamente válida, independente de colorido ideológico. E particularmente, eu insisto, tá, por conta desse aspecto da interioridade, que é excessivamente bem trabalhado, feito a gente vai verificar hoje, tá? Curiosamente, eu vou registrar isso aqui a título de comentário, tá? Há muitos anos atrás, eu recebi uma pessoa da Alemanha, que ficou um tempo albergada na minha casa. Era uma estudante de mestrado da Universidade de Hamburgo, lá na Alemanha, e que veio ao Brasil para concluir o mestrado dela. E o mestrado dela era sobre o Graciliano Ramos, tá? Inclusive foi ali que eu comecei a ver o Graciliano Ramos com uma perspectiva um pouco mais profunda, tá? Para se ver como a obra dele aí teve fôlego de despertar alguns interesses aí, inclusive internacionais e etc. Tá? O conto que a gente vai abordar hoje, Baleia é o nome de uma cachorra. Estou usando cachorra porque é o termo que ele usa, ele não usa o termo cadela, tá? Ele mesmo fala uma cachorra, tá? E é um conto que está inserto dentro da obra Vidas Secas, é um capítulo da obra Vidas Secas. Vários especialistas aí interpretam o Vidas Secas como uma articulação de vários contos, de tal maneira que cada conto, ou pelo menos uma boa parte deles, cada capítulo, me desculpem, ou uma boa parte deles, tem uma condição de autonomia, de unidade semântica de começo, meio e fim, que seriam como um conto. Tá? É óbvio que ver o conto, como nós vamos ver hoje, e colocar essa intertextualidade desse conto com os demais contos / capítulos, tá, do próprio Vidas Secas, aumenta evidentemente a profundidade aí da análise, da semântica fina a que a gente quer chegar e que esse conto oferece, tá? Então eu precisava só fazer uma rápida consideração do Vidas Secas, ainda que seja um clássico, mas vamos assumir que nós nivelamos todo mundo. A proposta da série é que a pessoa leia o conto, pelo menos, tá? A gente sempre tenta ter contos que sejam lidos na casa de meia hora, no máximo 45 minutos,
tá, dentro da série Contos Brasileiros, então vou assumir, dar uma nivelada básica sobre o romance em que ele está inserto. O Vidas Secas, como o próprio nome diz, retrata vidas desgraçadas por conta dos castigos da seca no árido, semiárido, ou desertão, como quiser chamar, sertão nordestino, né? De uma família composta pelo Fabiano, pela Sinhá Vitória, o filho mais novo, o filho mais velho. Esses não têm nome em todo o romance, tá? E a Baleia, que era uma cadela que acompanhava essa família. Existiu mais um integrante da família que era um papagaio. Esse papagaio acabou tendo que ser morto para ser comido dentro de uma travessia que eles fizeram para fugir da seca, né? Então era uma sucessão de vidas desgraçadas. O Fabiano era um homem de vida muito sofrida, família toda, de vida extremamente sofrida, seca, humilhação, dificuldades, o limiar, hoje tem para comer, talvez não tenha amanhã, e etc. Então, tônicas importantes, isso é muito importante destacar, para que a compreensão central desse conto fique clara e a gente alcance realmente a riqueza que ele tem, tá? O romance inteiro tem muito pouco diálogo. Existe um diálogozinho aqui ou ali, etc. Mas porque há uma ocupação desse romance em mostrar que a família, particularmente o Fabiano, não tinha propriamente a posse da linguagem. Linguagem no sentido próprio. Era uma coisa que, inclusive, ele tinha algumas ocupações sobre isso. Ficava irritado se o filho perguntasse alguma coisa que demandasse algum conceito, alguma expressão. Ele ficava impressionado com pessoas que sabiam bem articular a linguagem, porque ele não tinha, tá? Então, na medida que ele não tinha essa linguagem, até o próprio romance menciona que ele se expressava de formas guturais, tá? Mostrando que a fala articulada ele não tinha uma inteligência apurada. É mostrado um homem que trabalha numa dimensão absolutamente instintiva. Até um homem num sentido homem de bem, como feito ele mesmo se diz. Mas ele fica num nível instintivo. Vida árdua, difícil, famoso vivendo pela beirada, como se diz aí na expressão coloquial, tá? E sem uma posse propriamente do saber. O saber é muito tacanha, tá? A Sinhá sabia um pouquinho mais, então o Fabiano admirava um pouco, ela sabia um pouquinho mais, mas mesmo assim tinha vários limites. Então a obra inteira está mostrando uma vida muito dura, muito complicada, sob rigores muito grandes para a sobrevivência, e que o aparato deles era instintivo. Então, ainda que eram homens de bem, pessoas de bem, ficavam sempre numa zona muito limítrofe entre o instinto e a brutalidade, e tinham diversas relações servis, com o patrão, com o policial que abusou, com o pessoal do governo que ia roubar, e etc. Então, assim, isto é muito importante a gente salientar, porque há uma demonstração, uma exibição, e nesse sentido a crítica fina do Graciliano, que é a vida atrofiada de inteligência, que é a vida de sobrevivência, e muito embrutecida na questão da inteligência. Porque aí vai existir na mesma forma que são tensionados o problema da brutalidade do instinto e do lado, um desenvolvimento da inteligência, há também um paralelo exato com o seguinte ponto: o fatalismo e a esperança. Como eu mencionei, não há falas, digamos, de uma maneira própria dos personagens, mas o narrador em terceira pessoa faz vezes do que seria o pensamento deles, tá? Então sabe-se que existia uma cogitação difusa deles, particularmente do Fabiano, mas em que ponto a vida é fatalista, em que ponto vai ter uma esperança e não vai ter esperança. E como toda boa obra literária, ela tem uma ambiguidade, tá? O último capítulo chama-se Fuga. Esse Fuga
é fuga barra esperança. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu precisava desse contexto de formatura maior do romance, porque aqui a gente insere o Baleia, porque o Baleia é uma chave de leitura muito importante do romance, tá? E ele sintetiza ali uma grande passagem para o que a gente vai ver, a própria reinterpretação do romance a partir do conto, ainda que o conto valha autonomamente, tá? Então vamos lá. Ele começa com a seguinte apresentação: a cachorra baleia estava para morrer, tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Olha uma descrição de partida que dá bem um estado de coisas em que estava a baleia, de que a baleia estava padecendo. Olha como é finamente escrito. É finamente escrito. Uma invocação afetiva sem ser apelativa, sem ser sentimentalista, mas dá um quadro nu e cru do momento que ela estava vivendo ali de grande padecimento, tá? Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia. Hidrofobia é raiva, tá, gente? A doença, a raiva, tá? E amarrar ali no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral e metia-se no mato, impaciente, enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Olha novamente o primor descritivo, gente. Isso é de um primor mesmo. Isso aqui é escrita fina, talhada mesmo por gênio, sabe assim. Então Fabiano resolveu matá-la. Olha só. Ela estava muito mal e tinha o medo da hidrofobia, da raiva. Isso é contagioso. Uma questão muito importante. A baleia era uma grande integrante da família. Brincava com as crianças, acompanhava em tudo. Na travessia que eles tiveram que fazer para fugir da seca, a baleia teve um papel preponderante. Ela que conseguiu caçar um preá, que é um pequeno bicho do mato, que serviu de caça para eles. Ela que foi a salvaguarda dessa alimentação da família, tá? Em todos os capítulos, a baleia tem um papel, antes dela morrer, evidentemente, ela tem um papel afetivo muito relevante. Ela sempre foi guardiã, sempre foi absolutamente leal, fiel, cumpria a função afetiva com a família, com os filhos, guardava o pasto, fazia isso e etc. Era uma grande agregada, mas estava com suspeita de ter raiva. Sim, a Vitória fechou-se na camarinha, reboçando os meninos assustados, que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta: vão bulir com a baleia? Bulir quer dizer mexer, num sentido um pouco invasivo, assim, tá? É muito usado o verbo bulir no Nordeste, tá? Ah, fulano buliu com não sei quem, tá? E a primeira vez eu ouvi essa expressão, eu estava no Nordeste. Ah, mas não sei quem buliu com não sei quem. Você está falando? Não estou nem entendendo. Então bulir é um mexer nesse sentido intenso, provocativo, etc, tá? Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Tudo. Os meninos viviam de uma forma muito solta, tá? Então viviam em ambiente, era um casebre muito deplorável, condições extremas mesmo, tá? E enfim, tá? Então eu repito que esse entrosamento afetivo da baleia era muito grande. E ela tinha uma vida, ela tinha uma função de proteção muito grande daquele núcleo familiar, tá? Para se ter uma ideia, no romance se dá nome à cachorra.
mas não se dá o nome, tá, para os meninos. O menino existe o menino mais novo e o menino mais velho, só isso, para se ver o tamanho da importância da baleia naquele contexto. Aí existe uma questão importantíssima que sempre atende. Quando nos deparamos com um escritor desse tamanho, um gênio literário, nenhuma palavra deve ser considerada solta, sem razão. Tudo dentro de uma obra primorosa tem sua razão de ser. Essa questão da cachorra ter nome. Os meninos não tinham nome. Tá? Guarde bem isso. Os meninos começaram a gritar e a espernear. E como se a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Capeta excomungado, que ela colocou como uma expressão, uma interjeição contra o menino que escapou. O que isso quer dizer? Mostra o lado bruto deles. Eram pessoas boas. Ela estava protegendo a prole, num sentido, acolhendo ao mesmo tempo, mas do mesmo jeito, capeta excomungado. A impaciência, a intolerância daqueles que vivem em condições muito extremas. Tá? Isso é o ponto aqui que significa. E em várias passagens fica muito evidente. Então, na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade, tá? Reafirmando esse lado que eles podiam oscilar dentro de um instinto. Todo instinto, acima de tudo, é luta e fuga. Todos os níveis de instinto são muito sobrevivência. Tá? Então é muito fina uma vida muito centrada na dimensão instintiva, é muito fina a linha da separação com a brutalidade. Tá? Safadinho atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. De novo, mostrando essa brutalidade novamente. Tá? Uma escrita muito bonita, uma descrição belíssima, muito, muito proficiente, tá? Você parece que se impõe na imagem, tá? Ele faz uma descrição, não é abateu na cabeça, não, atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha. Olha como que ele te convida a ingressar na cena, tá? E na saia de ramagens. Praticamente nós estamos vendo essa cena de tão bem escrita, convidativa que ela é. Pouco a pouco, a cólera diminuiu, e sim a Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela, agachada, achacada, gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento, babão. Olha lá, a oscilação. Era muito querida, mas também eu posso ser bruto. Acima de tudo, a lei do instinto, a lei da sobrevivência, a lei da força, do confronto. Tá? Inconveniência deixar cachorro doido solto em casa, mas compreendia que estava sendo severa demais. Aqui a linha da claudicância, tá? Achava difícil em baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Tá? Saliente-se aqui essa vida bruta, dura, a que eles eram submetidos. Tá? A vida em condições extremas implica problemas morais, é aflitivo, tá? É aflitivo viver por sobrevivência a cada 5 minutos. Tá? Aí eu suprimi algumas partes aqui, aí existe aqui a grande passagem, vai ficar claro. A cachorra começou a pressentir que tinha algo estranho. Inclusive, quando o Fabiano aproxima-se dela com a espingarda, ela já começa a ter um movimento um pouco arredio, evasivo. E aí o Fabiano vai acontecendo a cena, e aí entra este ponto. Modificou, falando do Fabiano, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos de baleia, ou seja, pegou pernas para trás, que se pôs latir desesperadamente. Ouvido o tiro e latido, sim, a Vitória pegou-se a Virgem Maria, e os meninos rolaram na cama chorando alto. Fabiano recolheu-se.
Foi fazer um ato duro, premido pela situação, mas errou na execução. O tiro só pegou das pernas para trás. Ele se recolhe e todo mundo sente o peso do ato. A cachorra, evidentemente, começou a latir. Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao Copiar. Copiar é uma região próxima de um alpendre, né? Mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí por um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino aos pulos. Aqui eu pus em sublinhado que aqui existe uma passagem importantíssima. O romance era narrado em terceira pessoa. No conto Baleia vai se assumir a consciência da baleia, como se ela mesma estivesse formulando perguntas, como se ela mesma estivesse como se fosse aqui uma reprodução das perguntas, do pensamento e das reflexões da baleia. Nenhum outro personagem ganhou isso. Quando se fala dos demais personagens, tá? Os demais personagens narra-se o que se passou com eles, mas sem uma pretensão de ser uma símile do que estava acontecendo intraconscientemente. A baleia tinha nome, os meninos não. A baleia aqui ganhou uma condição intralocutiva, onde é quase, em certo sentido, nesse trecho vão haver muitas passagens de narrativa em primeira pessoa. E isso não é sem propósito. E aqui que está a beleza, que está rigorosamente a riqueza desse conto. A cadela, cachorra, começou a ter narrativa em primeira pessoa. Foi dado a ela a posse da linguagem. Foi dado a ela a posse do saber articulado, do saber reflexivo, que não foi dado a mais ninguém. De frente do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. Olha só, ia perdendo, o bicho é desmilinguindo. E perdendo muito sangue, andou como gente em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar, esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Olha aqui porque que eu salientei aqui em vermelho. Quis e mas. Aqui tem uma estrutura frasal própria de um juízo elaborativo. Quero isso, mas... Olha isso daqui. Isso aqui é uma deliberação. Isso aqui está entre a elaboração entre a elaboração e a deliberação. O que ele está pondo aqui? A cachorra estava agindo como um ser humano. Ela tinha posse de deliberação, de fala articulada. Sim, quero mas. Afirmo um imperativo, um comando meu, mas tem a condição adversativa, me desculpe. Tá? Isso aqui é muito importante, porque em todos os demais personagens em outras questões não se chegava a esse tipo de situação. Eles não tinham esse tipo de vivência, quero isso mais. Até existiram situações claudicantes, existiram situações cogitativas, mas num grau muito difuso. E aqui começa a ter como se atribuíssem para ela um grau de humanidade racional. Ponderabilidade, ela ponderou fins e meios ali. Encaminhou seus juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Tá? Ela foi despedaçada, né? Ela está trabalhando ali
Aqui é aquela cena dos últimos esforços, dos últimos momentos, sabe? A debacle plena aí da nossa cachorra. Tá? E ver como ele nos envolve nisso. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Olha aqui uma outra colocação, uma outra atribuição, me desculpem, a baleia de uma condição de fina inteligência. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Ele está deixando muito claro aqui, não achou as pernas, não via as pernas. Procurou vê-las e não as distinguiu. Olha o nível de refinamento de inteligência que ele dá para cachorro, que nenhum outro personagem ganhou. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Que ela tinha raiva também. Realmente não latia. Uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tornando-se quase imperceptível. Tá? Já com um pé aqui, outro pé na morte, né? Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? Novamente, uma atribuição humana profunda. Olhou-se, reflexivo. Só o humano com razoável desenvolvimento tem a condição reflexiva. Tá? Nossa cadela é o cadela. Tinha instinto, mas ao mesmo tempo mostra a passagem que ela estava transpondo, esses níveis. O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro. Ela era caçadora de preás. Mas o cheiro vinha fraco e havia neles partículas de outros viventes. Olha que beleza descrita. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás, que pulavam e corriam em liberdade. Essa passagem é deveras importante. Ela já estava morrendo, estava aflita. Mas ela tinha deveres, ela tinha obrigações. Sentiu o preá, ela queria viver. Ela tinha vontade de subir a ladeira. Tá? A despeito da grande tragédia de que ela estava padecendo, ela queria ir para ação. Ela queria buscar a vida. Tá? Não tinha mais posse e controle para evitar o mal, mas começa um movimento de força ativa dela, do indivíduo que tem reflexão, do indivíduo que tem articulação. Só que a passagem é extremamente importante, mas é muito importante. Às vezes isso aqui passa de maneira sutil, tá? Passa de maneira desapercebida, que não deve ser, é sutil, mas não deve ser desapercebido. Tá? Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Aqui é o esforço de resistência. Ela tentou resistir, valendo das forças que vai desembocar no melhor que um humano pode ter. E esse é o grande ponto que a gente vai intersectar já. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os de novo. Esqueceu-os, me desculpe. E de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Esquisito. Esquisito é um conceito completamente abstrato. Tá? Esquisito. Tá? O esquisito é quase uma forma negativa. Não é exatamente uma intelecção negativa, mas esbarra nisso. É fino conhecimento, algo esquisito. Tá? Não é algo, é isso, é aquilo, ou só o medo. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que encerrava surpresas desagradáveis. Há aqui uma interação, uma articulação entre o abstrato e o concreto. Tá? Olha que fina, isso aqui é pra gente inteligente. Teria esse tipo de posição. Ele está falando de uma cachorra. Tá? Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas. Cama de varas é uma questão muito importante ao longo do romance como um todo,
porque assim a Vitória dormia numa cama de varas e todo o horizonte de esperança dela, de expectativa, de desejos, o que ela queria, o que você quer para a vida? Trocar a cama de varas. Ela queria uma cama com listrados e não de varas, tá? E consumir a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. Aqui é outra passagem de grande importância. Ele está fazendo, em certo sentido, a cachorra um alter ego do Fabiano. O Fabiano passou a vida numa existência em submissão. Ele era um serviçal das fazendas. Ele era esse leal aqui, etc. E só que ele não estava gozando dessa dimensão intelectual articulada que a baleia estava gozando. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa não tinham se sumido. Não se lembrava de Fabiano. Já está morrendo, já está desvanecendo. Tinha havido um desastre. Isso aqui é fundamental, isso aqui é muito importante. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava. Nem percebia que estava livre de responsabilidades. Olha que espetacular isso. Ela tinha tomado tiro, tragédia, estava sem forças, mas não atribuía a essa tragédia a perda de forças. E nem por isso ela deixava de ser responsável. Nem por isso ela deixava de ser responsável por si. Sim. Tanto que ela tinha vontade de subir o morro, tinha vontade de ir lá caçar o preá, cogitou outras coisas mesmo dentro da tragédia que caiu sobre ela. Não estava livre de responsabilidade. Nunca estamos. Mesmo nas condições adversas, nunca estamos livres das responsabilidades. Tá? Essa é uma grande passagem, grande passagem, que é a assunção do princípio ativo. Sejam quais forem as circunstâncias, tem que assumir a via ativa. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar cabras. Àquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Eu estava angustiada, estava morrendo, estava impotente para cumprir a missão sobre a qual ela era responsável de cuidar. Ela tinha a responsabilidade de cuidar. Cuidou os contos anteriores. Ela era uma cuidadora incondicional, como está se vendo aqui. Até dentro dos últimos suspiros ela mantinha o comprometimento. Tá? Baleia, só um instantinho. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente Sinhá Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. A Sinhá Vitória tinha o hábito de deixar quente um cantinho lá, que a baleia ia dormir. Porque ele estava frio. Estava todo mundo recolhido diante do horror, do drama que estava acontecendo. A baleia queria dormir, está desfalecendo. Olha só de novo e o futuro, o futuro do pretérito aqui, tá? Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam
com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos enormes. É lindo demais aqui. Só que é efetivamente lindo. Ela tinha um comprometimento com a viativa, que ela se achava responsável em toda e qualquer situação. Estava achando que tinha preá e que, mas eu não conseguia ir. Então me mantive ativo. Não, mas eu quero um mundo cheio de preás, vai ser bom, vai ser isso, vai ter tudo que ela tinha nos afetos, tá? Ela estava projetando, lamberia as mãos de Fabiano. O Fabiano é maior do que o Fabiano daquele ato. O mundo ficaria todo cheio de preás gordos enormes. O que ela está mostrando? A esperança. A ascensão da humanidade que o autor deu para cachorra é monumental. É monumental. Ela tinha nome, ela tinha condição de articular, de refletir, fazer ponderação, tá? E ter esperança. Olha só, assumir a responsabilidade tinha esperança. Só assume responsabilidade os esperançosos. Acabou a esperança, acabou a responsabilidade. Diretamente isso, tá? Acabou-se a esperança, acabou qualquer condição de potência. Quando ela esteve impotente, ela não se deixou de ter responsabilidade, porque tem esperança. Isso aqui é monumentalmente fino. Isso aqui é excessivamente bonito, tá? Mas é muito, muito bonito ver o trabalho que se faz da humanização desse animal, dentro de um contraste que vinha tão constante, contínuo, permanente, de animalização dos humanos, que estavam embrutecidos, estavam oscilantes dentro daquela vida de instinto para brutalidade. E a cachorra estava tendo dignidade humana. Isso é fundamental importância como interpretação dessa obra, tá? Fundamental importância. E o conto Baleia está mais ou menos no meio da obra. Então, em que a gente vê situações de todos os gêneros de desgraças erráticas, tal, etc. Depois vem a baleia. Vem o conto chamado Baleia, que é um dos capítulos, como eu mencionei, e que tem toda essa passagem. Vão ter algumas outras histórias, alguns outros desenrolares. Mais para frente, o Fabiano vai ter um momento em que ele encontra o soldado amarelo, em que ele podia ou não ter matado o soldado amarelo, que foi uma pessoa que o humilhou muito e lhe fizera muitas maldades antes. Ele não se vingou, mas fica aberta a porta se essa não vingança era uma nobreza, como a baleia teria a nobreza de querer encontrar, depois de morrer o grande Fabiano, ou se foi covardia dele. Mas o último capítulo se chama Fuga, e novamente, pelo valor elevado de uma obra literária que tem que ter esse espaço e a permissão da ambiguidade semântica, era uma fuga, era uma redenção da família que se retirava dali, de onde eles estavam. E dentro desse processo, a baleia sempre era lembrada. Sistematicamente a baleia era lembrada. E eu até guardei aqui uma passagem que se referindo ao, fora do conto, mas dentro do romance, a lembrança, para o Fabiano, a lembrança da cachorra-baleia picava-o intolerável, não podia livrar-se dela, tá? Os mandacarus e os alastrados vestiam a campina, espinho só espinho, e baleia aperreava-o. Os espinhos eram um pouco problema, as coisas eram um pouco problema, mas a tragédia que teve que haver com a baleia, tá? Sempre o picava-o, como ele está dizendo aqui, molestava.
Nos contos que se sucedem ao Baleia, começa a haver na família alguma cogitação do futuro, mas sem a pujança, sem a clareza, sem essa força mesmo de articulação que se deu para a Baleia. Num grau difuso, eles cogitavam o problema da vida servil, o problema do que vai fazer para frente, se a vida vai ou não poder ser melhor. Em várias vezes vai dizer, a vida pode melhorar. Era quase como um deboche. E olha uma passagem dentro dessas claudicâncias que não chegavam a ser um juízo elaborativo, como a Baleia fez, eu quero isso mais aquilo. Não, era tudo uma coisa difusona. Olha só, falo novamente sobre o Fabiano. Tinha obrigação de trabalhar para outros, naturalmente, conhecia o seu lugar. Nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele ter nascido um destino ruim. Que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação, espantar-se-ia. Era assim, né? O pai viveu assim e o avô também. Ponto. O problema do fatalismo. A família vivia numa situação extrema, mas tinha essa não posse da linguagem e presos na brutalidade, e eram extremamente fatalistas. A esperança não tinha lugar. Depois do episódio com a baleia, existe, digamos, um esbarrar numa cogitação, sendo que teve, e no meio tem esse encontro com a humanidade do animal. Foi maravilhoso. Aqui é um jogo de contrastes entre esses, maravilhoso. Então é um conto que, com essa fineza, nós temos que verificar o problema animal, humanidade, linguagem, não linguagem, fatalismo, esperança. Tá? Essa é a grande questão envolvida dentro desse conto, tá? Em que tem muitos vieses e muitas possibilidades de interpretação, tá? E das mais distintas possíveis. Vamos lembrar uma belíssima obra literária, um dos clássicos da nossa literatura, seguramente. Não dá para ler a passagem da baleia e não se comover. A minha é comovente, tá? E, enfim, deixo aqui aberto para bate-papo, quem quiser comentar e etc. A riqueza do conto. Uma pergunta aqui do Luiz. Vicente, como podemos compreender a crítica social em Fabiano? Não é exatamente o meu viés. Eu tenho muito, e é comum esbarrar em obras que são ditas de denúncia social, etc. Não costuma ser meu grande foco de atenção, ou então não entendo perfeitamente. O que me encanta neste conto é a dimensão absolutamente individual, da dignidade individual, tá? Que foi retratado na baleia, e que era uma divagação do Fabiano, em certos sentidos. Mas dá para tirar muitas críticas sociais, para vê-las, são pululantes, ainda que não é meu foco. Aquele trecho que eu li era a vida dele assina como ele entendia. O pai dele viveu assim, o avô dele viveu assim. Antes disso não tinha família. São várias as passagens em que ele passa, não, eu tenho que ficar nesse lugar, eu sou cabra, tenho que viver como cabra, porque tantos são cabras, tantos são cabras. Tinha um senhor que ele conhecia, acho que era o senhor da tamboleiro, não me recordo exatamente o nome, mas assim, era um homem que era culto. Mas esse homem que era culto, ele também tinha que viver em relação de submissão. Teve episódio em que ele foi preso, em que era a questão que ele tinha que achar que era correto ele ser submisso para o governo. Porque apanhar, é uma expressão que ele usa, apanhar do governo não é demérito. Então assim, há vários aspectos
da vida subserviente, tá? Da exploração. Tem um capítulo só sobre os contas, que é o jeito que ele era roubado. Então assim, tem um aspecto que vai esbarrar sim na problema das classes sociais, do dono da fazenda, do ser cativo disso e etc. Então, mas não é o meu foco. O meu foco é pegar aqui exatamente a dimensão da humanidade, do drama pessoal dentro desse sentido. Então, enfim, mas pulula. E essa questão toda deles terem que andar, fazer travessias de onde for por causa da seca e no desamparo. Tinha passagens, por exemplo, em que ele queria criar, eu acho que era porco, não me recordo exatamente, ele fazia uma criação lá, mas o governo ia lá, tem que pagar um imposto. Aí cria toda uma situação que ele preferia não produzir para não pagar um imposto, que ele tinha que pagar um imposto e o fiscal roubava, então umas coisas assim. Vida desgraçada, mas que é repetida aos milhares. Nesse momento do regionalismo, foi uma corrente literária que explorou aí a crítica social da exploração da miséria, do ciclo reprodutivo da miséria, etc. Mas como eu falei, a gente esbarra nisso, tem muita gente que não lê o Graciliano, colocando-o na conta dos denuncistas sociais, com o detalhe de que ele era comunista, que vai achar que a tendência ficar com ressentimentos sociais e meramente isso. Ele tem essa dimensão social, mas ele tem dimensão da interioridade profunda. É comovente essa história da baleia, comovente, manifestamente comovente, algo assim realmente profundo. Não dá como você ficar, me emociona isso, vivazmente. Luiz, novamente, as travessias do sertão lembram o realismo fantástico, assim como em Guimarães. São níveis, olha, eu acho o Rosa mais profundo. Rosa é mais profundo. Ele é mais metafísico, seguramente. O mais metafísico dos nossos autores é o Guimarães Rosa. Esse fantástico no Guimarães Rosa é uma simbologia, porque o realismo não dá conta. O realismo não dá conta da realidade, tá? É uma questão assim, tá? Eu penso que o Graciliano Ramos, tá? Não chega na mesma profundidade do Guimarães Rosa, mas ele tem mais ou menos esse arranjo. Aqui no Baleia, isso é muito claro. Não se esqueçam, gente. A esperança é virtude teologal, tá? Ela é metafísica. Na dimensão física, a esperança é injustificada, tá? Eu tenho uma dificuldade grande de comentar, fazer uma comparação maior de estilos de proposta do Rosa e do Ramos, porque do Ramos eu só li 2 obras, tá? Eu li o Vidas Secas e o Dom Bernardo, São Bernardo, tá? Eu li há muitos anos atrás São Bernardo, e do Rosa eu conheço um pouco mais, tá? Então assim, é difícil eu falar do autor aí como um todo com tão pouco conhecimento de um cara que teve uma obra muito grande, tá? Um comentário aqui da Juliana, excelente, mas comovedor mesmo, comovente. E a passagem a mim, que depois do episódio Baleia, e aquilo ficar ruminando neles ali, picando, e aí eles passarem a ter alguma melhora de cogitação, ainda que não alcançaram o patamar de humanidade da baleia, mas melhoraram. Dá para você tirar aí toda uma questão diante de alguém com atitude. É o efeito difusivo do ser. O ser difunde ser, o ser é difusivo por si. Comentário aqui da Diana. A escolha do animal como fêmea tem relevância na interpretação do caráter da baleia? Não sei te dizer. Eu não atribuí nenhuma nesse sentido, tá? Mas eu não sei te dizer, eu acho bem observado a sua questão.
e eu vou repetir, de um autor gigante, você tem que considerar, tá, que tudo, que não existe, pingo sem nó, tá? Mas eu não me ocupei desse viés. Talvez tenha algum sentido aí, mas eu não sei te dizer aqui, não refleti nessa perspectiva. Uma questão trazida agora pelo Celso. A profundidade com que entram no regionalismo é incrível. Se ele se dedicasse a temas do Sul, o regionalismo também é incrível. Nos leva a uma viagem que nos enriquece. Regionalismo fantástico. Regionalismo universal. O fantástico, porque vem de fantasma, imagem. Fantasma é imaginação. A imaginação é a longa mão das sensações. A progressão é essa: concretude, imaginário, inteligência. Inteligência é um produto espiritual. Essa é uma passagem. A própria vida aqui da baleia foi assim: a dor sai correndo, latindo, queria morder o Fabiano. Começou a imaginar o quê? Brasa em cima do morro. Depois da imaginação, o entendimento fino. É uma tragédia. Mas eu não me exonero de responsabilidade porque é uma tragédia. Aí eu entro na esperança. No sentido próprio da esperança, que não é uma projeção vã, feito hoje tantas vezes se fala de esperança como utopia, como a sociedade perfeita, isso, etc. A crítica social que está aqui não vai por esse caminho raso, não. Porque vamos construir que a baleia estava querendo uma sociedade perfeita, uma sociedade sem injustiça. Não, ela estava em outro mundo. Manifestamente um produto metafísico, você está entendendo? Mas esse caminho é o caminho de ascensão. O realismo é uma proposta. O regionalismo não foi, ou pelo menos esse que a gente está esbarrando aqui, seja deste conto, seja dos de referência do Guimarães Rosa, conforme o Luiz questionou, são regionalismos transcendentes no sentido. É pegar esse regionalismo no sentido fantástico, a longa mão das sensações, ou chegar no que eu acho que é o cume, como eu disse, eu acho que o cume da nossa produção intelectual literária brasileira é o Guimarães Rosa, que é o regionalismo universal. Através dos homens no sertão, ele está discutindo as grandes questões metafísicas, do bem e do mal. Como é que os bondosos fazem maldade, como é que os maldosos fazem bondade, em diversas outras linhas de questão. Tá? Por isso, inclusive, que ler o Guimarães Rosa é tão difícil para você ler com profundidade, porque da história, pega o Burrinho Pedrez, que a gente vai estudar aqui na Casa da Crítica. Uma história do Burrinho Pedrez, o burrinho, acho que era o burro 7 de ouros, na briga com o cavalo. Até a questão do destino da vida ali. Vai passar pela esperança, vai passar pela humildade, sabe assim? Então, a partir do regionalismo universal, absoluto, tá? Fazendo, e essa grande questão da literatura, é por isso que ela é tão potente para a inteligência, gente. Ela articula o abstrato e o concreto. Se eu chegar aqui e contar a história para vocês, contar conceitualmente a esperança, a atitude, que a esperança, o princípio da vida ativa, etc., tem uma força. Contar isso através da vida concreta, dramática da baleia, vocês viram como é que é penetrante, você está entendendo? Como é que foi penetrante em nós todos. Nos roubou a sensibilidade sem ser sentimentalista, ordena esses afetos para a reta razão, gente. Espetacular, espetacular. Isso é o primor para o que a literatura existe.
O senso de responsabilidade de Balé tocou na alma, comenta a Juliana. Claro, a mim também. A mim também. Contexto que fosse, ela teve dignidade. Dignidade muitas vezes desconhecida a palavra. O sentido preciso de dignidade é o sentido de equilíbrio nas relações de autoridade entre quem manda e quem obedece. Manter-se digno é obedecer o que deve ser obedecido, né? E não obedecer o que não deve ser obedecido. E aquela problemática, fui consumido, eu não me lembro agora a expressão, mas fui consumido pela submissão. Mas ficou claríssimo, a submissão dela era digna. Ao longo de toda a trajetória, ela era cuidadora ativa, independente deles. Teve uma passagem que quando mataram o papagaio para comer, que ela só ficou com o osso. Mas ela não perdeu a dignidade. Tá? Essa é uma questão importante. Tá? E esse tema da dignidade está atravessado em outras passagens do conto, do romance como um todo, do problema do próprio Fabiano, que roubavam, ele ora brigava, ele ora ia para trás, e fica a que ponto era uma dignidade e que ponto é uma covardia. Muitas vezes é difícil falar se é covarde ou você é digno, depende, tem diversas dimensões aí, de subjacentes psiquicamente, etc. Deixa eu ver mais um comentário. Luiz, o realismo fantástico regionalista teria por escopo ajudar o homem a retornar à caverna e mostrar a realidade aos prisioneiros, conforme o mito da caverna? A literatura, como um todo, tem essa função. Literatura aqui, eu estou querendo dizer no seu sentido próprio, que é a leitura para aperfeiçoamento. Nós não aprendemos isso nas escolas. Nas escolas nós aprendemos a leitura para funcionar. Por isso que todo mundo é analfabeto funcional. Tanto que na dimensão escolar, na dimensão profissional, se fala que a comunicação é para tudo. Por quê? Porque a comunicação é parte da função, da funcionalidade. E eu não ponho isto como literatura. Isso aí é alfabetização, isso aí é instrução, convenção, ponto. Há uma segunda motivo para ler, que é ler pelo prazer, para recrear, para ter satisfação, por gosto. As escolas fazem a tragédia de destruir o gosto. Os alunos sabem, via de regra, falando de regra majoritária, estatística, os alunos têm posse da linguagem funcional, em ambientes até universitários. No curso de Direito tem uma matéria aí chamada português, como é que chama? Português funcional, não, é português instrumental. É um instrumento para funcionar, mas não alcança o patamar do gosto, que deveria ser cultivado o gosto. Porque só se o camarada cultivar o gosto, aí ele ingressa no que tem que ingressar, que é a literatura de aperfeiçoamento. Sim, para aperfeiçoar, ficar mais perfeito, ser melhor. E esse aperfeiçoamento é o que o Luiz está trazendo aqui. Tem por escopo ajudar o homem a retornar à caverna, mostrar a realidade aos prisioneiros. Ele se aperfeiçoa, ele sai da caverna, ele se fortifica para sair da caverna. Ele pode semear para outros. Mas o camarada já está nesse nível. Este é um conto. Literatura é isso. Literatura com L maiúsculo, que a única razão pela qual devia ser estudada é essa. Agora, nós estamos aqui numa série literária na Casa da Crítica, em quem está vendo a literatura para esse fim, de aperfeiçoar. Não é possível nós passarmos por essa vivência literária diante de um esplendor de conto como esse daqui, sem sairmos um pouco mais perfeitos, ou um pouco menos imperfeito.
uma escaminha mudou em nós, um degrauzinho de luz da saída da caverna nós temos. Ponto. Mas por que nós estamos fazendo isso aqui? Não é para funcionar, para nos aperfeiçoar. Porque isso é literatura. Então a gente quer aqui fomentar a literatura para o fim que ela se presta, que é aperfeiçoar mesmo. Mas não tenho grande discussão aqui, comento uma coisa ou outra, tal, e até porque eu também não domino. Mas nosso objetivo aqui não é ficar discutindo, mas é da segunda fase modernista, não é a classificação do autor, que é isso que se ensina dentro de escola, gente. Você está entendendo? Então é uma literatura maçante, chama-se de literatura à dimensão funcional, e aquilo que seria obra literária é tratada de maneira maçante para fazer desgostar. O cara desgosta da literatura para o fim de aperfeiçoar. Bom, daí fica todo mundo dentro da caverna. Então, essa questão da pergunta do Luiz, o realismo fantástico teria, regionalista, teria por escopo isso? Toda a literatura, nesse sentido que eu falei aqui, literatura com L maiúsculo, de gente grande, tem esse escopo. Tá? Agora, quando você trabalha numa dimensão regional, você ganha familiaridade. Você consegue uma benevolência do leitor. O leitor é mais benevolente para ler isto, porque de um jeito ou do outro, ele já viu, ele já conviveu, se é que ele não é de um ambiente em que, que ele está no sertão, que o sertão está próximo, que ele conhece gente do sertão. Essa familiaridade gera uma benevolência. É possível trabalhar com um conto russo, que está em outro espaço, está em outra região, tá entendendo? Com temáticas igualmente profundas, mas você vai ter problemas próprios de ter menos benevolência da adesão do leitor. O leitor, para se aperfeiçoar, ele tem que dar primeiro uma benevolência ao texto. A familiaridade é uma coisa para isso. O jeito da linguagem. Às vezes vocês regozijam ao jeito que fala, o buliu, igual a gente usou aqui. Tá? Isso desarma espíritos para que exista a entrega. Sem ter entrega não tem progressão. Essa é uma questão importante. Né? Diana, maravilhosa masterclass, enriquecedora em muitos aspectos. Obrigado, Diana, obrigado. Bom, meus caros, então eu deixo um agradecimento aí a todos, tá? E até a próxima.